A Escada de Jacó. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 21. Não encontramos as dificuldades que esperávamos para chegar à capital do Iraque. O cenário era de destruição e a desorganização reinante se estendera à dimensão espiritual imediata, à região da crosta. Numerosos grupos de espíritos iam e vinham, em situação lastimável. Pude observar que a maioria permanecia alheia ao que lhe havia ocorrido. Não nos aproximemos em excesso, para que não corramos o risco de ser abordados. Mantenhamo-nos de pensamento elevado e assim passaremos relativamente despercebidos. Despejavam-se bombas e mísseis sobre a cidade e pessoas eram indiscriminadamente atingidas. Não apenas as construções onde funcionavam órgãos do governo se transformavam em alvos para o exército que sitiava Bagdá. Os chamados ataques cirúrgicos, através de mísseis considerados de alta precisão, destruíam quarteirões inteiros e os corpos de centenas de civis se encontravam espalhados, completamente mutilados. Não lhes descreverei, no entanto, o que parcialmente a imprensa internacional tem divulgado. Ater-me-ei ao que presenciamos deste outro lado, com os espíritos que se destacavam do corpo e prosseguiam como se nada lhes houvesse acontecido. Nas cercanias da cidade, vimos quando um homem-bomba se aproximou, em trajes civis e, gritando algo que interpretei como Alá seja louvado, acionou um dispositivo em seu corpo e explodiu, levando consigo um grupo de soldados norte-americanos. Quando a cortina de fumaça se desfez, vários corpos estavam em pedaços pelo chão e os feridos, esvaiando-se em sangue, eram socorridos pelos companheiros que não foram atingidos. Fora do corpo, o espírito do fanático religioso, transpondo o limiar da vida de além-túmulo, se apalpava e considerava-se vivo. Frustrava-se, imaginando que falhara na sua missão. Procuremos fixá-los com atenção, disse-nos o instrutor, e ser-nos-á possível ouvi-los. O pensamento é idioma universal e, para os que assim o compreendem, dispensa o concurso de palavras articuladas. Com raras exceções, eles não nos poderão ouvir, de vez que sequer atinam com a nossa presença. Estão de tal maneira concentrados na guerra que só enxergam os inimigos. Por esse motivo, o que se convencionou chamar de fogo amigo tem provocado tantas baixas. Os combatentes da coalizão anglo-americana imaginam ver adversários nos próprios companheiros que não conseguem identificar. Ao invés do paraíso, ganharei o inferno, lamentava-se a entidade que tentava colocar-se de pé. Traí a confiança de Alá. Até a minha família desonrei. Uma arma, preciso encontrar uma arma para continuar resistindo aos invasores. Eu não sou um desertor. Ai, como me doem as pernas. Com certeza fui alvejado antes. E tristemente arrastava-se no solo à procura de uma arma perdida que não encontrava. O que acontecerá a ele? Perguntou Arnaldo. Será recolhido por padioleiros. Aguardemos, respondeu Odilon. Não demorou muito e um grupo de muçulmanos desencarnados apareceu. Eram em número de 4 e logo se puseram a socorrer o espírito atordoado.
Perdoe-me, por piedade, eu não sei o que houve, que falhei. Não me entreguem a Sadam. Vocês sabem o que ele manda fazer a quem fracassa. Cale-se e não blasfeme, ordenou um dos quatro. Você não falhou. Diversos americanos foram pelos ares. Você é um herói. Um herói? Eu? Onde é que está, então, o paraíso prometido? Colocando-o em cima de uma maca, o líder do grupo socorrista retrucou: o paraíso certamente vem depois, não duvide da palavra do profeta. Para sempre seja louvado, todos disseram em uníssono, inclusive o homem que se imolara. Enquanto os padioleiros se retiravam, o mentor esclareceu. Existem diversos acampamentos espirituais nas imediações. Todos os mortos estão sendo encaminhados a ele. A dominação continua. Você se refere à opressão mental? Indaguei. Sim, Inácio, os líderes desencarnados da comunidade arrebanham os seus seguidores. Poucos os que conseguem se esclarecer e tomar outro rumo. A comunidade islâmica, além da morte, é impenetrável. Nenhuma espécie de fanatismo cessa para quem deixa o corpo sob o seu jugo. E os de mentalidade mais aberta? Não são ouvidos? Necessitam de agir com prudência e é o que tem feito. Como é que, de um instante para o outro, contradirão o que eles mesmos pregaram a vida inteira? Há de se ter muita habilidade e esperar pelo tempo. Os líderes dos povos do Oriente têm sofrido ante a incapacidade de libertá-los da hipnose coletiva que auxiliaram a fomentar. Acompanhamos, no entanto, a reação dos soldados norte-americanos que se vitimaram na explosão, exortou-nos o companheiro. Entremos em simbiose mental. Meu Deus! Exclamava um jovem aterrorizado. Arrancaram meu braço, socorro! Eu não quero morrer. Chamem um médico, quero voltar para casa. Outro, um sargento, que havia perdido parte da perna, ainda tentava sustentar o fuzil. Não nos dispersemos! Gritava aos demais. Estamos feridos, mas ainda vivos. Mantenhamos a posição. E solicitava um rapaz com divisas de cabo no uniforme ensanguentado. Comunique-se com a retaguarda e peça socorro urgente. Vamos precisar de sangue. Você está ouvindo? Acorde! Não perca os sentidos agora. Mova-se! Pela cabeça de nenhum deles passava a ideia de que estivessem mortos. O certo é que, infelizmente, a batalha se tratava em território iraquiano, se estendia ao outro lado da vida. Manuel Roberto, de hábito mais calado, indagou ao instrutor. Doutor Odilon, onde estarão os familiares desencarnados dos combatentes em questão? Por que não aparecem para auxiliá-los? Manuel, a sua pergunta é interessante, mas convém que nos lembremos de que, para estarmos aqui, tivemos de pedir permissão e nos munir de uma espécie de salvo-conduto. Não é assim? Os mortos não podem ir a toda parte que queiram, a maioria por falta de condições. Só não fomos molestados na fronteira porque o país está um caos. Os chefes militares estão preocupados em abandoná-lo e, a esta altura, já se encontra sem comando. Quase todos os integrantes da Guarda Republicana, tidos como soldados de elite, perceberam que não podem resistir. A verdade é que Saddam esperava por uma união do mundo árabe que, felizmente, não aconteceu, pelo menos não por enquanto.
Enquanto médicos e enfermeiros encarnados atendiam aos sobreviventes, estancando hemorragias e administrando-lhes morfina, médicos e enfermeiros desencarnados se aproximavam dos que haviam perecido e, sem que nada lhes dissesse, a título de esclarecimento, agiam com naturalidade. A nossa situação é muito grave, capitão. Temos chance de sobreviver? Perguntou o rapaz, que tivera um dos braços arrancados pela explosão de diversas granadas que haviam sido amarradas ao corpo do homem-bomba. Sem dúvida, respondeu o oficial, providenciando uma espécie de torniquete. Difícil acreditar no que estamos vendo, comentei com Adroaldo. Inácio, explicou-me Odilon, de imediato é o que se pode fazer. Como se cogitar de um assunto tão transcendente com quem, no momento, não oferece a mínima receptividade? Em crise, um dos soldados mortos se levantou e, apontando a metralhadora para todos os lados, pôs-se a gritar alucinado. Somos super-homens! As bombas iraquianas só nos provocam arranhões. Levantem-se, seus molengas! Estamos às portas de Bagdá! E com o uniforme em frangalhos e parte do rosto desfigurada, saiu correndo sozinho pela estrada, com um dos enfermeiros em seu encalço. Por que não deixam ir? Que mal poderia lhe suceder? Questionou Manuel. Tomando a liberdade de responder ao companheiro, falei, refrescando-lhe a memória. Quantas vezes você mesmo saía correndo pelas ruas atrás de internos nossos que pulavam o muro do sanatório, lembra-se? A rigor, Manuel, observou Odilon, mal algum poderia lhe suceder. O mal real não existe. No entanto, o seu espírito poderia ser feito prisioneiro. A responsabilidade de um pai em relação ao filho, ao contrário do que se pensa, não cessa com a morte. Do filho? Indagou Adroaldo. Do filho do pai. Eu sei bem ao que o senhor se refere. Toda nação tem um governo correspondente no mundo espiritual. Os soldados desencarnados das tropas anglo-americanas, feitos prisioneiros de guerra pelas milícias muçulmanas do além e vice-versa, terão que ser resgatados.